Pois é, mais um encontro entre rubro-negros e tricolores, tricolores e rubro-negros. Jogo marcado para este sábado, 4h30 da tarde, nas Repúblicas Independentes do Arruda. Já me encontro aqui, ao lado de Leonardo Boris, com tudo do Santa Cruz, ao lado de Antônio Gabriel, também com tudo do Esporte Clube do Recife, para a gente fazer aqui um bate-papo muito legal sobre tudo que você quer saber desse jogo importantíssimo programado para amanhã no Campeonato Estadual. Levantando aqui alguns temas para o nosso bate-papo, para o nosso debate dentro do Bola Rolando de hoje. Olha, eu perguntaria inicialmente a Leonardo Boris e Antônio Gabriel se eles concordam que esses dois clubes chegam embalados. Porque quando a gente olha no que aconteceu até agora, a gente tem o Sport com 9 pontos, o Santa Cruz com 10 pontos, diferença de apenas 1 ponto aí. O Santa Cruz obteve até agora 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Sport até agora obteve 3 empates e 2 vitórias. O Santa Cruz, na verdade, perdeu para o Clube Náutico Capibaribe, o primeiro clássico do ano. Mas ganhou do Retrô na sua última partida. Jogo difícil também para o tricolor pernambucano. E o Sport ganhou muito bem as suas 2 últimas partidas, mesmo com todo o rodízio que vem sendo feito pelo treinador Pepa. Observando esses detalhes que eu acabo de apresentar, Leonardo Boris e Antônio Gabriel, os dois times chegam embalados ou Santa Cruz termina ficando inferiorizado pelo fato de ter perdido o clássico? Boa noite, Leonardo Boris. Boa noite para você, Edinaldo Santos. Boa noite para o amigo e para a amiga ligados aqui no Bola Rolando. Antônio Gabriel, boa noite. Os dois times chegam embalados. O Santa Cruz embalado desde que foi anunciada a proposta vinculante da SAF. O Santa Cruz perdeu para o Náutico da forma que foi, com erro de arbitragem crasso. E o Santa Cruz depois se recuperou, vencendo com muita dificuldade o Retrô. Os dois times chegam embalados, não tenho dúvida disso, e será um grande clássico, espero eu. Por esse retrospecto que a gente acabou de fazer aqui, meu caro Antônio Gabriel, os dois chegam realmente em condições de igualdade, chegam embalados, até porque, só recapitulando, o Sport empatou 3 vezes, mas com aquele time misto, né? O sub-20, time misto não, só com o sub-20. Depois ganhou 2 partidas seguidas com times mistos, né? E o Santa Cruz perdeu para o Náutico, é bem verdade, dentro daquela circunstância de erro de arbitragem, como muito bem lembrou agora Leonardo Boris, mas venceu o Retrô em uma partida muito complicada, muito difícil. Estão chegando em condições de igualdade, embalados, ou alguém está inferiorizado? Boa noite, Antônio Gabriel. Um abraço, Edinaldo, um abraço para quem está ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, boa noite para todo mundo. Olha, Ed, clássico sempre tem um clima à parte, né? Sempre é um jogo que desperta a atenção de todo mundo e não dá pra você analisar de forma muito fria, porque o clássico ele mexe até com os brios dos atletas, das comissões. Aos detalhes. Exato. Só que o que cabe a gente é analisar o que é palpável. Então, se a gente analisa na frieza da qualidade, do investimento, do plantel de cada um dos times, a gente vê um favorito para esse clássico. E eu acho que não tem como fugir disso. E eu acho que colocar isso não é menosprezar absolutamente ninguém. Mas a gente também não pode deixar de lado o fato do Santa Cruz viver um momento excelente, um clima muito positivo, uma simbiose, bem dizer, da torcida com os jogadores, atletas que estão extremamente motivados, e o fato do jogo ser no Arruda, que é um ambiente extremamente hostil para qualquer adversário. E um Arruda que promete estar lotado, com 30 mil torcedores, presença de torcedores do esporte. Inclusive, isso é um ponto que a gente vai debater daqui a pouco, que está chamando muita atenção, está gerando um problema grande. A informação que eu tenho é que o presidente Yuri Romão está nesse momento numa reunião na Federação Pernambucana. E a informação que eu tenho é que não foi o Santa Cruz que disponibilizou os 1.400 ingressos, e foi um pedido do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Guilherme Leite está na ponta da linha. Exato, a gente vai ouvir o Guilherme já, enfim, muita coisa pra gente debater. Deixa eu só mandar um abraço pro Sam, que tá escutando a gente. Um abraço, Sam. Ok, então, aproveitando essa deixa de vocês, o problema está no quantitativo de ingressos que o Sport quer, os 10%, e seria 10% em cima de 30 mil, é isso? Exato. Qual é a questão? 28 mil.
27.779. 28 que eles arredondaram. 28 mil. A questão é o seguinte, a informação que eu tenho, né? O Santa liberou essa carga de 10%. É até bom o Guilherme Leite participar com a gente, para confirmar ou não esse lado do Santa Cruz. A informação que eu tenho é o seguinte, o Santa... Então, posso colocar a informação ou a gente ouvir o Guilherme primeiro? Não, dê a sua informação. Então vamos lá, a informação que eu tenho é a seguinte, vamos ver se bate inclusive com a de Boris. Falando sobre esse assunto, só para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Falando sobre esse assunto no esporte, quem é que vai falar sobre esse assunto? Não, eu tô esperando ainda o resultado dessa reunião do Yuri Romão lá na Santa Cruz é que já tem gente entabulada para falar. Já tem. Exato. Ok. Vamos lá, qual é a questão? A informação que eu tenho, o Guilherme pode confirmar ou não, o Boris também. O Santa liberou uma carga de ingressos proporcional ao setor. E esse setor, que é o anel inferior, é de cerca de 16 mil pessoas. 14 mil. E esses 10% em cima de 14 mil são 1.400 ingressos. Mas não... Só que o esporte toma por base a liberação de 10% da carga de ingressos do total do estádio. Seriam 2.800. Que seriam 2.800. E aí o esporte pede mais 1.400 ingressos, que não foram comercializados pelo Santa Cruz. Mas, gente... Cada um tem um argumento. O argumento do Santa é baseado no regulamento da federação, do Pernambuco. Não, aí aspas, porque aí o Guilherme Leite diz que não foi. Pronto. Porque o Guilherme Leite diz que o Santa Cruz disponibilizou 2.800 e o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, fazendo valer o regulamento geral da competição deste estadual, a porcentagem de ingressos destinados à torcida visitante será definida entre 10% e 20% da capacidade aprovada para o setor específico do estádio, que é a arquibancada inferior. 14.400. Guilherme Leite, por favor, com a palavra. Vamos ouvir Guilherme Leite. Boa noite, Boris. Boa noite, torcida coral e a todos os ouvintes. Boris, o regulamento, ele fala que os 10% de carga são referentes ao setor específico, né? A carga direcionada para o setor de arquibancada inferior é de 14 mil pessoas e esses 10%, que são 1.400 ingressos, foram disponibilizados para a torcida do esporte. Apesar de, na reunião de operação, o Santa Cruz ter informado que o público seria de 28 mil, com a carga de 10% para o esporte, que daria 2.800 ingressos. O Batalhão de Choque e o Corpo de Bombeiros respondeu a gente na reunião de operações que a capacidade do setor era de 1.400 pessoas apenas. Dessa forma, o primeiro lote que a gente tinha colocado para venda eram de 1.400 pessoas, né? E eles foram todas vendidas, o que faz com que a gente tenha cumprido o regulamento à risca. Apesar do Santa Cruz ter o interesse de aumentar essa carga, com o objetivo até de fazer uma melhor arrecadação para o clube, né? Em momento nenhum o Santa Cruz está restringindo ingresso, nem nada do tipo. O Santa cumpriu o regulamento e atendeu uma exigência na reunião de operações do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Choque de Pernambuco, né? Então, o Santa Cruz, inclusive, tinha interesse em vender uma carga maior de ingressos para aumentar a arrecadação, como eu falei, né? Olha, o detalhe é o seguinte. Obrigado, Guilherme. O detalhe é o seguinte, eu estou nesse negócio há 50 anos, estou completando esse ano 50 anos e está dentro desse negócio. Sempre foi feito esse percentual em cima do total de público. O Leonardo Boris me diz agora, e vai confirmar, que existem dois regulamentos. Um que permite que esse total de público seja em cima da capacidade do local, que vai corresponder ao esporte, e outro com a capacidade total. Por que dois regulamentos, gente? Sempre foi uma coisa só. Não, o porquê dos dois regulamentos, o regulamento geral da competição do estadual exige, e a porcentagem, segundo o regulamento, de ingressos destinados à torcida visitante será definida entre 10% e 20% da capacidade aprovada para o setor específico do estádio. E o Santa Cruz está com obras, tanto na arquibancada superior quanto na inferior. E o bombeiro e a polícia militar acharam por bem, por medida de segurança, só colocar 1.400 Qual é o outro regulamento que existe? Qual é o outro? O regulamento geral de competições. O RGC é o seguinte, né? E aí eu vou tentar puxar... Você tem uma O controvérsia Santa Cruz aí, gente. queria. Exato, O Santa Cruz queria, mas a polícia militar e foi os bombeiros assim. não. O que eu puxo Pelo que eu estou memória... entendendo, me permita, Antônio, pelo que eu estou entendendo, o Corpo de Bombeiros está
ficando com a sua opinião e a sua determinação acima desse outro regulamento. Mas o que acontece é o seguinte, existe uma hierarquia em relação a regulamentos de competições no Brasil. O RGC é o regulamento que toda competição deve seguir para montar suas regras específicas. E tem o regulamento geral da competição específica. Que esse é o regulamento específico. Específico, então, do estadual. Toda competição tem que tomar por base o RGC para depois criar suas regras específicas, em termos de formato e outros detalhes. E acima de tudo está a questão da segurança. Exatamente. Que aí quem dita é o bombeiro e a polícia militar. O argumento Mas que não tem nada a ver com a discussão, o argumento do esporte é que no RGC, que toda competição deve seguir, diz que é 10% da capacidade total liberada. Sempre foi assim. E agora apresentam 2 regulamentos que criam essa controvérsia toda. Será para ser uma coisa única como sempre foi. Qual é a capacidade de público? 30, 60, 1.000, 200 mil? Mas não a importa. polícia militar... Qual é o percentual do visitante? 10%? Em cima do total. Certo, Edinaldo, mas a polícia militar e o corpo de bombeiros entendem que por medida de segurança não pode se colocar na área visitante 2.800 torcedores. Mas olha, é complicado. Uma coisa dessa termina criando uma confusão, na minha opinião, totalmente desnecessária. Eu sempre entendi que o percentual é correspondente ao total de público. Porque, inclusive, na arquibancada de baixo, tem várias obras separadas por tapumes. Além disso, você tem a área de segurança de separação das 2 torcidas dos 2 lados. Quer dizer, o dente fica menor. Então a polícia militar e o corpo de bombeiros, eu não estou aqui defendendo Santa Cruz. Santa Cruz colocou na reunião 2.800 ingressos à disposição. A polícia militar e o corpo de bombeiros falou não. Como a capacidade será 14 mil no anel inferior, então são 1.400 ingressos. O próprio Santa Cruz coloca o percentual em cima dos 28 mil torcedores que vão estar no Arruda. Sim. Então, para que 2 regulamentos, gente? Mesmo com todas essas informações de restrições de local A, local B, local C, sempre se colocou isso como sendo em cima do público total. Mas acima de tudo está a segurança, Edinaldo. Eu sei, você diminuiria no total. Mas o corpo então de bombeiros... diminuiria, não é 28, já que tem essas fases aí que estão em andamento, então você diminuiria o público total, botava 27 ou 26 ou 25, contanto que fosse em cima da totalidade dos 10%. Para dar 1.400 ingressos, só poderia colocar um público de 14 mil. É complicado, cara, é complicado. Mas vamos em frente. Olha, são 18 horas e 24 minutos na capital pernambucana. Antes de chamar a segunda parte dos noticiários aqui com Boris e com Antônio Gabriel, a gente tem que colocar o seguinte: o Santa Cruz vai ter um desfalque monumental chamado Matheus Melo, uma das referências técnicas do time do Santa. O Sport tem todos os seus jogadores praticamente à disposição. Jogadores considerados titulares, jogadores que estão se enturmando no time titular agora, todos estão à disposição. Isso é um problema maior para o Santa Cruz, Leonardo Boris? É um problema porque o técnico da Machule fechou o treinamento de hoje pela manhã e está definido, mas só vai divulgar momentos antes da partida. Sem o Matheus Melo, ele tem para a posição, para a função, o Henrique Lordelo, o Vini Moura e também o Israel, que para mim joga, mas joga na vaga do Douglas Esquilo. Então, está entre o Vini Moura e o Henrique Lordelo. Para mim, mais para o Henrique Lordelo, já que são jogadores, assim como o Balotelli e o Henrique Lordelo, de fazer uma boa distribuição e também bem na marcação. Para mim, o meio-campo do Santa Cruz será Lucas Siqueira, o Balotelli, o Lordelo, João Pedro, Israel e o Thiaguinho. Meu caro Antônio Gabriel, agora pelo lado do Esporte Clube do Recife, que está com seu elenco praticamente todo à disposição do técnico Pepa. A principal referência técnica do Santa Cruz não joga, o Santa já tem limitações no elenco e ainda por cima não conta com uma das suas referências técnicas. Vantagem para o esporte, Antônio? Olha, sim, eu acho que em qualquer contexto, quando você tem o seu adversário sem algumas das principais peças, é uma vantagem para você. Isso não é diferente num clássico, né? O que eu vejo é um esporte que ainda tem um elenco em formação. Por exemplo, num jogo como esse, eu acredito, meu ponto de vista, que seria interessante o Sport ter um homem de mais força física no meio-campo para ganhar duelos. O Sport não tem esse tipo de volante
mas tem jogadores que são muito aguerridos, que são muito combativos. Exemplo, Fabrício Domingues. Exemplo, o jovem Adriel, que fez boas partidas quando foi acionado. Até o Marcelo Aju pode ser improvisado como volante. Mas a gente vem vendo, né, nas últimas partidas, um Sport que, apesar de ter enfrentado adversários de nível inferior em relação ao Santa Cruz, e num contexto diferente de um clássico, a gente vem vendo o Sport que está mostrando muitas soluções ofensivas. A gente pode perceber que nos últimos jogos o Sport atacou por dentro, pelos lados, muita movimentação, participação de Gonçalo Paciência, Lene Lobato, Titi Ortiz, Lucas Lima no último jogo. Mas é como eu falei, contra adversários que estão no nível inferior ao Santa Cruz. Talvez no nível parecido, o Ferroviário, que o Sport enfrentou na primeira rodada da Copa do Nordeste, mas ainda assim o Sport bem desfigurado. Então, pelo que a gente vem vendo do Sport nesse começo de temporada, o setor ofensivo é o ponto forte. E eu acredito que o Gonçalo Paciência vai de frente. Leonardo Boris, Antônio Gabriel deixou aqui um detalhe interessante que fatalmente eu teria que provocar nessa nossa conversa, que é o problema que o Sport tem com a cabeça da área, né? Cabeça de área, o volante. Mas o Santa Cruz, além do problema Matheus Melo, tem um problema grave que é o centroavante. Exatamente. O que tem, que é o Gilvan, que vinha sendo muito criticado, está com problema, talvez machucado. não está machucado, talvez não tenha condição de ir para o jogo. Não tem. E a pergunta que fica no ar, em termos do Santa Cruz, é: quem ocupa esse lugar? Vini Moura? Esquilo? O João Pedro vai ser deslocado para ali? Everton Felipe, jogador que foi não, todo mundo vai sob ocupar. Avaliação. Como eu acabei de falar do meio campo, Lucas Siqueira, Balotelli... Mas na questão específica do centroavante... Não vai ter um centroavante 9. Está confirmado que não vai ter centroavante? Não, eu acredito então, que... Então essas opções que poderiam ser vai ser a mesma coisa que jogou como Náutico e jogou como Retrô. Então essas opções que a gente vem colocando a semana toda, que poderiam ser opções para o treinador, elas estão descartadas. Não, mas quais opções ia... Esquilo poderia ser o 9, João Pedro poderia se deslocar para ser o 9. João Pedro não Vini Moura poderia ser um 9? Não poderia, você descarta isso? Não, descarto isso. Okay. O Vini Moura pode até jogar, mas não como 9. Ele pode jogar na vaga do Matheus Melo, como eu acabei de dizer. Ok, então oportunidades para esses jogadores que poderiam acontecer, a gente está aqui colocando as nossas suposições. Um Vini Moura poderia pegar ali a vez no 9. É porque o Itamar Schulli, ele está fazendo um 9 flutuante. Todo mundo pode pisar na área. Desde o Balotelli ao Lucas Siqueira. Você tem razão, você observa bem. Agora, o problema é o seguinte: ele partiu para aquela alternativa do Israel e não colocou o Gilvan, porque ele tinha estudado o sistema do Náutico. Foi uma coisa específica para aquele momento. Ele fez isso com o Retrô também. Mas será que para o Sport vai valer essa experiência, já que ele procura estudar o adversário? Mas aí, pela condição... Será que a necessidade de ter feito isso serviria também para o Sport Clube do Recife? É outra coisa a se perguntar. Mas então aí a gente entra na realidade dos fatos da primeira pergunta que você fez a mim, Antônio Gabriel. Há uma disparidade técnica muito grande, mas o clássico tem 2 recortes interessantíssimos, que é a história e também o momento. O momento do Santa Cruz é bom. Isso. A história é de clássicos, é peso de camisa. Esse será o clássico, tradicional. Esse será o clássico, Boris, exatamente. 571. Entendeu? Então, desde 2011, não se vê uma disparidade técnica tão grande do Sport para com o Santa Cruz. Mas clássico, tudo pode acontecer. Ô, Antônio Gabriel, só para a gente fechar rapidinho e ir pro bloco, para depois voltar com a atualização dos clubes com você e Leonardo Boris, você já tinha cantado a ficha, problema sério na cabeça de área do Sport, e as opções são essas mesmas, né? Pode ser a Ju, pode ser a Adrielson, ou ele Adriel, perdão, lembrei agora de Adrielson lá no Botafogo. Aliás, nem no Botafogo ele tá mais. No Anderlecht da Bélgica. Já voltou de novo pro exterior, né? Pra Europa. O Adriel pode ser uma opção, mas o Fabrício Domingues poderia ser deslocado para ali ou não? Pode fazer a função. Agora, pelo que a gente vem vendo no Sport, eu acredito num time mais leve, de fato, para esse clássico. A não ser que o Pepa mude o sistema, ou de fato coloque o Marcelo Aju para a cabeça de área, que seria uma opção. Como eu te disse, Ed, o que vem impressionando do Sport nesses primeiros jogos da temporada é como o Sport tem opções ofensivas. Como o Sport está conseguindo arranjar espaços, construir jogadas boas no setor ofensivo. Agora, num jogo como um clássico, tão pegado, tão disputado, a tendência é que o Sport tenha muito menos espaço do que teve nas últimas partidas. Vamos para o intervalo e a gente ainda volta batendo papo com o Leonardo Boris pelo Santa Cruz e com o Antônio Gabriel pelo Esporte Clube do Recife. Você se atualizando com tudo sobre o clássico de amanhã.
tem um assunto que a gente não pode colocar aqui nesse nosso bate-papo, que é a estupenda diferença financeira que existe entre Santa Cruz e Esporte Clube do Recife. Eu estava só lembrando o seguinte, um dos recentes contratados do esporte, Carlos Alberto, custou ao esporte 15 milhões de reais. Você sabe quanto foi o orçamento do ano todo do Santa Cruz no ano passado? 12 milhões e 500 mil reais. Quer dizer, o esporte com uma contratação apenas do Carlos Alberto consegue ter um valor que o Santa Cruz sequer alcança para o ano todo, que é o que aconteceu na temporada passada. E não deve mudar muito nessa temporada. Então esse abismo financeiro tem que ser alertado até que ponto ele já vai para o campo nessa partida de amanhã. Sem falar também na questão do elenco, a disparidade de elenco, a disparidade de peças de reposição. Esse clássico vai levar esses detalhes para o campo já no jogo de amanhã, Leonardo Borges? Eu gostei dessa pergunta, porque o futebol é magnífico por conta disso. Nada desse detalhe entra em campo num clássico. E na rivalidade que tem Esporte Santa Cruz. Sei não, viu? Nada Sei desse. não. Na minha opinião, e sabe como é que eu posso não provar, mas ficar mais argumentado? Foi a final do Campeonato Pernambucano do ano passado. Entre duas partidas do Esporte e do Santa Cruz, que foi definida a última vaga nos pênaltis. E era também quase que parecida a situação. O Esporte milionário, Série B, e o Santa Cruz até sem série. O que você coloca está dentro de todas as análises sobre clássico, não tenha dúvida nenhuma. Agora, esses fatos isolados acontecem, mas que esse detalhe vai sempre para campo também, eu não tenho dúvida nenhuma que vai. É um peso significativo. Eu não acredito, não. Acaba de chegar uma nota do Esporte, porque a reunião acabou com a Federação Pernambucana de Futebol. A nota diz o seguinte, tá? O Sport informa que se reuniu hoje com a Federação Pernambucana para tratar sobre o cumprimento da norma que assegura 10% dos ingressos para o clube visitante em jogos do Pernambucano. Na reunião, o presidente Evandro Carvalho explicou que não seria possível cumprir a medida devido ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que limita a 1.400 lugares o setor de visitantes do Estádio do Arruda. O Esporte Clube do Recife discorda da medida, tendo deixado claro sua posição ao presidente Evandro Carvalho, além de ter formalizado sua discordância por meio de ofício, mas resolveu acatar a mesma sob a condição de que, em um possível jogo contra o Santa Cruz na Ilha do Retiro, neste mesmo Pernambucano, a carga de ingressos para os visitantes seja equiparada nos mesmos 5% aplicados nesta partida. O Sport preza por um futebol justo e, acima de tudo, seguro para todos os personagens que estão envolvidos no espetáculo. O clube lamenta não poder contar com os 2.800 torcedores que teria direito na partida, mas espera ainda assim que os 1.400 presentes possam fazer uma festa bonita nas arquibancadas. Eu que sempre critico essas notinhas dos clubes, essa para mim tá perfeita. Vou acatar, mas não concordo. E com razão. Acata, mas não concorda. A nota tá perfeita na minha opinião. Eu só não concordo com a punição em querer, na partida, se tiver na Ilha do Retiro, colocar 5%, porque o Santa Cruz não tem nada a ver com isso. Mas aí é um direito também que o esporte, que cabe ao esporte solicitar isso. Não, é um direito, mas eu tô dizendo, Santa Cruz, tanto é que o próprio esporte, na nota, ele corrobora com o que a gente está falando, com o que o coordenador de logística do Santa Cruz acabou de falar. Ele acata, mas não concorda. Ele acata. A gente leva em consideração o que está sendo colocado, mas não acatamos. Mas retomando aqui rapidamente, você vai para o campo ou não, para ser mais objetivo? Para mim, não. Para você, não. Antônio Gabriel, essa diferença estupenda do lado financeiro, da reposição de peças, de elenco, vai para o campo amanhã ou não? A partir do momento que com dinheiro você tem acesso a melhores jogadores, não tem como dizer que não vai pro campo. Só que se isso fosse garantia de sucesso, o futebol seria muito mais simples do que ele é. Você foi perfeito. Obrigado, Boris, obrigado. É lógico que o esporte, por ter gastado, por ter uma folha maior, por ter jogadores de um nível de Série A do Campeonato Brasileiro, ele tem melhores peças para desempenhar o melhor futebol. Mas o futebol é magnífico porque não tem resultado matemático. Mas desde quando isso é garantia de alguma coisa? Nunca foi. Então, o próprio Pepa falou algo muito interessante que eu vou recobrar aqui agora, na coletiva pós-jogo contra o Central. Ele disse: vocês
da imprensa, e ele se colocou também, a gente, na verdade, às vezes pensa o futebol esquecendo que é um jogo feito de 11 homens contra 11 homens. Exatamente. Claro que uns têm mais o dom, têm mais a técnica, são mais treinados, têm melhor estrutura para se preparar e outros não, mas são seres humanos contra seres humanos. E no final das contas, um pode falhar, o outro também. Então, não é garantia, mas que entra em campo, entra. O esporte tem melhores jogadores e um investimento maior. E normalmente o clássico se disputa muito com transpiração. Perfeito, perfeito. Olha, são 18 horas mais 40 minutos na capital pernambucana. A gente tem observado nesse campeonato pernambucano, e não é muita surpresa, que não tem faltado competitividade e disputa. São jogos mais guerreados do que jogados. Tecnicamente, no meu modo de entender, ainda anda deixando muito a desejar. Para esse jogo de amanhã, vai ser nesse mesmo ritmo ou poderemos esperar coisa diferente? Leonardo Boris e Antônio Gabriel. Eu sinceramente, seria até uma questão de adivinhação da minha parte, mas para mim vai ser muito mais brigado do que jogado. E você, Antônio Gabriel? O clássico... Todo clássico... Que pausa, hein, cara? Não, veja, todo clássico... A rádio não saiu do ar não, viu, torcedor? Foi a pausa dada por Antônio e Gabriel. Todo clássico é muito brigado, né, Ed? Eu não conheço nenhum clássico no mundo inteiro. Você pode colocar Liverpool e Manchester United, 2 times com investimento altíssimo. Vai ter jogo físico, vai ter jogo disputado, vai ser um jogo de combate. Todo clássico tem esse teor, faz parte do cenário de todo e qualquer clássico. Agora, eu acho que vai ser um jogo jogado, tá, Ed? Agora, vamos pegar, por exemplo, a natureza dos dois treinadores. O Itamachule é aquele treinador que opta por um jogo físico, é aquele treinador que gosta de jogar de forma reativa, é aquele treinador que faz questão de que os jogadores vençam todos os combates dentro de campo. Isso já mostra um pouco do que é o DNA do Santa Cruz. O Pepa é o tipo de treinador que gosta de um conjunto muito bem organizado, principalmente no setor ofensivo. A gente tá vendo isso desde o ano passado. Então, a própria cultura, a identidade dos dois treinadores fala um pouco sobre as equipes. Agora, que vai ser um jogo pegado, não tenha dúvida disso. Do jeito que está sendo feito no atual campeonato, ou esperamos amanhã tecnicamente um jogo melhor? Acho que o jogo vai ser melhor do que a média do pernambucano, com certeza. Eu acho que o jogo vai ser regado a muita emoção. Vamos às atualizações finais do Santa e do Esporte, começando pelo Santa, Leonardo Boris. Ouvindo o técnico Itamachule que fala dos preparativos. O último foi hoje pela manhã no Arruda. Nós trabalhamos agora de manhã posicionamento, ajustes de alguns setores que a gente achou importante ressaltar e conversar com os atletas. E também fizemos algumas situações de bola parada, defensiva, ofensiva, situações que a gente ainda pôde trabalhar, né? Porque o principal é você fazer com que os jogadores também não se desgastem, o jogo já é amanhã, né? Então a recuperação ela é muito importante. E quanto à formação que vai iniciar, nós já temos ela na nossa mente, já conversamos isso com cada atleta, né? com o grupo, e esperamos que a decisão que a gente venha a tomar, os atletas possam corresponder e fazer um grande jogo. Precisamos fazer um grande jogo, termos uma concentração muito alta para jogar frente ao adversário, né? Não só se tratar pelo clássico que mas também pelos objetivos que temos, e nós temos o objetivo de somarmos esses 3 pontos, de buscarmos a nossa classificação, e passa por esse jogo, por esse clássico que é difícil, mas também a nossa equipe está se preparando, jogo a jogo vem evoluindo, e assim a gente espera que a gente possa, dependente de quem vai iniciar a partida, que o grupo esteja preparado para que a gente possa conquistar esse objetivo todos nós juntos. Aí tá Machule, Edinaldo. Pronto, aí portanto o tricolor das Repúblicas Independentes do Arruda, com os detalhes finais aqui dentro do Bola Rolando. Antônio Gabriel, as atualizações finais do Esporte Clube do Recife. Vamos ouvir o Chico, zagueiro rubro-negro, concedeu entrevista hoje para a assessoria do esporte, falou um pouco sobre o que o Leão apresentou até agora na temporada e como chega para esse clássico.
Então, é o início que o clube fez um planejamento de preparação, colocando os meninos sub-20 nos primeiros 3 jogos ali. Eu acho que foi uma decisão importante assim, que a gente conseguiu se preparar o máximo possível. A gente sabe do calendário brasileiro, como é apertado, como já tem jogos muito em cima assim, desde a representação. E aí a gente conseguiu ter essas semanas de preparação aí. Eu acho que foi bem importante assim, essa decisão, e a gente conseguiu ter um início de temporada bom, um início conseguindo dosar a minutagem ali de todo mundo, rodando o time, como o treinador tem falado. A gente precisa dessa rodagem porque o ano é muito longo, são muitos jogos, e a gente precisa ter essa rodagem do elenco, e todo mundo vem respondendo muito bem a essas expectativas, e esses jogos, graças a Deus, a gente conseguiu ter essas 3 vitórias. Chico, zagueiro do Sport, com a gente aqui no Bola Rolando. Pra gente fechar e ir pro intervalo, tem 2 tópicos aqui que eu queria colocar rapidinho pra gente analisar com o Leonardo Borges e com o Antônio Gabriel. O primeiro deles é o seguinte: sem dúvida nenhuma, isso já foi levantado aqui no programa de hoje pelo Antônio Gabriel, um dos pontos mais fortes desse elenco riquíssimo do Sport Clube do Recife é o setor ofensivo. As opções que Pepa tem é um negócio inimaginável, e todos jogadores muito capacitados para estarem utilizando ali uma titularidade ou coisa parecida. No Santa Cruz é uma coisa que melhorou consideravelmente, e isso está bem no estilo do treinador Itamachule, foi a estrutura de marcação do Santa Cruz. Melhorou muito. O próprio William Alves, que foi muito questionado, está jogando bem, está formando uma boa dupla hoje, na minha opinião, com o Matheus Vinícius. O meio de campo está sendo um meio de campo muito pegador, muito marcador. Então, de um lado eu vejo méritos para essa marcação do Santa Cruz, de outro lado eu vejo méritos para as opções ofensivas que o Sport Clube do Recife tem. Quem sai ganhando nesses 2 setores, hein, meu caro Leonardo Borges? O tempo, quando a bola rolar amanhã, dirá. Porque se você colocar, é papel contra papel. Se você colocar o ataque do Sport no papel contra a defesa do Santa Cruz no papel, ganha o ataque do Sport. Mas com a bola rolando é outra história. Antônio Gabriel. É difícil dizer, Ed, é muito difícil. É claro que, como a gente colocou, né? Se a gente for analisar friamente o jogo, o Sport é favorito, o Sport tem o melhor time. Só que daí pra gente dizer quem vai vencer, quem vai largar na frente, quem vai nadar de braçada, não dá. Ainda mais de um jogo como esse. Não é clássico pra isso. Não, ainda mais de um jogo como esse. Agora, se você me pergunta quem é o favorito, quem tem o melhor time, quem se de fato acontecer o que todo mundo espera e se der a lógica, o que é que vai acontecer, é um Sport melhor em campo. E a história 11, 12, 13... conta muita coisa também, né? Perfeito, Boris, perfeito. Mas a gente sabe que o futebol não é a frieza lógica. A história... Clássico é 2 recortes. Detalhe momento e história. Detalhe é o seguinte: depois de poupar jogadores, rodar o elenco, dar ritmo a jogadores que não vinham jogando, depois de todas essas alternativas, não fica fácil a gente definir qual vai ser a escalação do Sport Clube do Recife para essa partida. Antônio Gabriel vai dizer agora qual é a sua opinião a esse respeito. Tá fácil escalar esse time para começar o jogo de amanhã? Ou em função de tantas mudanças e tantas oportunidades que ele vem dando no elenco, isso fica mais difícil, Antônio Gabriel? Não tá tão difícil não, viu, Ed? Não tá tão difícil não. O grande problema para mim é o meio campo. O grande problema para mim é o meio campo, não tenha dúvida disso, tá? Vamos colocar o seguinte... Eu vou colocar o que eu acho que pode ser, tá? Certo. Eu não tenho nenhuma confirmação de fato a respeito da escalação. O Sport tá aguardando as 7 chaves. Eu imagino que o Sport vai pro jogo, tá? Com pelo menos um jogador mais marcador no meio campo, tá? Eu imagino. Então, eu pensaria num time com... E lembrando do fato de que o Carlos Alberto já pode ser relacionado para amanhã, tá? Certo. O Carlos Alberto já pode ser relacionado pro jogo de amanhã. Então, Kaique França, Matheus Alexandre, Chico e Antônio Carlos e o Igor Cariús na esquerda. Colocaria Aju, Fabrício Domingues e Lucas Lima no meio campo,
Esse seria o meio-campo que eu penso pro Sport, mas aí você pode colocar o Adriel na função de volante. Você pode até colocar o Zé Lucas, já que vem jogando bem, mas eu não sei se ele encararia de frente já como titular um clássico desse tamanho. E no setor de ataque, centralizado, Gonçalo Paciência. O Zé Lucas não, pode até ser o Titi Ortiz no meio-campo, com Fabrício Domingues e Lucas Lima. Eu tava observando aqui que você não botou o nome de Titi Ortiz na escalação. É uma opção. Então como seria o meio? Sem Titi Ortiz? Coloque Titi. É porque, veja, do meu ponto de vista, sairia o Aju. Do meu ponto de vista, você tem um meio-campo com Titi Ortiz, Lucas Lima e Fabrício Domingues para um clássico, é um meio-campo muito leve. É um time extremamente ofensivo, né? É o que eu penso, tá? Mas pelo que o Sport vem jogando, deve ser um meio-campo leve, de fato. Pelo seu entendimento, ficaria melhor ser um Titi Ortiz para não ficar muito aberto. Exato. Então, Fabrício e Lucas serão titulares, mas quem vai? Se é o Marcelo Aju, o Adriel, o Zé Lucas ou o Titi Ortiz, a gente só vai saber no jogo. A dupla ofensiva? O Gonçalo Paciência, como referência. Gustavo Maia vem jogando bem, então acredito que ele vai pro jogo. E o Leni Lobato também. É muita opção que o Sport tem, né? Impressionante. E aí você tem Romarinho, você tem Barleta, você tem tantos outros. Muita opção. Leni Lobato. Gustavo Coutinho. Eu digo Leni Lobato. Gustavo Coutinho. Veja só, eu digo Leni Lobato, torcedor. Pô, mas o Barleta joga mais, o Romarinho joga mais. Verdade. Só que o que a gente viu do Sport até agora, nesse ano, o Leni Lobato se credencia a ser titular. Foi importante no jogo contra o Ferroviário, fez gol contra o Central, gol contra o Jaguar. Gustavo Maia também jogou bem. Me parece estar mais inteiro fisicamente do que Barleta e Romarinho nesse começo de temporada. Leonardo Boris, os problemas são pesados também para Itamar Flores? São então, pesados. Chute aí a sua opinião sobre essa escalação. Realmente é palpite. Rock Kennedy, Totti, William Alves, Matheus Vinícius e Rodrigues, Lucas Siqueira, o Henrique Lordelo, Balotelli, João Pedro, Israel e Thiaguinho. Esse seria, portanto, na sua opinião, o time do Tricolor Pernambucano para o jogo. Ok.